Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, o assunto é desenvolvimento sustentável. Para isso, precisamos falar sobre ESG, uma grande tendência e necessária resposta das empresas frente aos desafios da sociedade contemporânea e também sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que são as metas globais da ONU visando 4 pilares: o econômico, social, ambiental e institucional. E para conversarmos mais sobre esse assunto, convidamos a Helena Torres, doutora e professora de Engenharia Ambiental e Sanitária da UERJ. Helena, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast do Rio Ônibus e trazer luz sobre essa questão que tanto se fala, mas que na prática poucas pessoas até conhecem, especialmente os nossos ouvintes, os nossos clientes aqui. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre bom uma oportunidade de falar um pouco sobre essa área que é tão importante e que vai ficar cada vez mais importante no dia a dia das cidades. Então, é bom abrir esse espaço para conversar com a população sobre isso, é bastante importante. Agradeço a oportunidade. Então, tá bom. Para a gente começar, então, a conversa, eu queria que você contasse um pouco da sua história e explicasse também para os nossos ouvintes, de forma rápida, o que é ESG e ODS, essas duas siglas que a gente hoje lê muito, mas que realmente precisa entender melhor. Sim, então, bom, falando sobre mim, eu sou engenheira agrônoma de formação, especialista em engenharia ambiental, então sempre trabalhei com a parte de preocupação ambiental, né, de melhorar o consumo de água na agricultura, e depois a gente foi vendo que precisa ir além dessa questão da agricultura, né, essa questão de aproveitamento de água tem que ser para todas as áreas, e aí acabei migrando para a área ambiental. E aí agora estou trabalhando na UERJ, eu sou formação inteira de escola pública, né, de faculdade pública, então estudei na UENF, agora estou na UERJ, então a gente está aí direcionado para essas questões ambientais. Na UERJ a gente tem a parte sanitária e a parte ambiental, eu sou mais da parte ambiental, né, que é exatamente dessa parte de gestão, que é exatamente onde entra o ESG e os ODS, né? Então, a demanda do ODS, o ESG surge de uma demanda de dentro, inclusive, do ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de ODS, eles são metas globais para que a gente consiga reduzir as emissões, principalmente, dentre outras questões, para a gente buscar a sustentabilidade, uma sociedade mais sustentável, processos produtivos mais sustentáveis. Então, dentro desses ODS, os países signatários, né, eles assumem algumas metas e a prática, colocar em prática essas metas é onde entra o ESG. Então, o ESG, ele é, na verdade, mostrar um compromisso das empresas em atender essas metas de sustentabilidade com boas práticas, né? Essas boas práticas, elas estão relacionadas exatamente com a melhoria do comportamento ambiental dessas empresas, respeitando as legislações, indo além do respeito às legislações, porque hoje respeitar a legislação é pouco, né? É o mínimo necessário, então a gente tem que ir além. Então, o ESG ele entra exatamente como essas boas práticas. As empresas que adotam o ESG, elas acabam mostrando um compromisso de que elas estão preocupadas com o meio ambiente, elas querem participar desse processo de busca de sustentabilidade, e a gente tem que lembrar, chamar a atenção que dentro desse contexto ambiental hoje, não é mais falar só de meio ambiente, a gente está falando de questões sociais, a gente fala de questões produtivas, a gente fala de questões econômicas, né? Então, o ESG é uma forma das empresas serem incluídas nesse processo de melhorar as condições de qualidade de vida da população a partir de seus processos produtivos. Então, resumidamente, seria esse o contexto aí do ESG e a relação dele com os ODS. E você falou, então, na responsabilidade ambiental e na social também. Então, como que as empresas podem promover, tanto internamente quanto na comunidade em que elas atuam,
No caso das empresas de ônibus, a gente tem as nossas garagens que ficam próximas de algumas comunidades em determinadas regiões, mas tem uma atuação bem mais ampla. A gente cruza aí diversas regiões da cidade. Então, como é que elas podem promover a responsabilidade social, tanto internamente quanto na área em que atuam? E essas ações de responsabilidade social, como é que elas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável? É isso que você colocou, não é só a questão hoje do meio ambiente. As pessoas ligam muito sustentabilidade com o meio ambiente, mas é uma coisa muito mais complexa. Então, É, dá uma luz para a exatamente. gente sobre isso aí. Em relação à responsabilidade social das empresas, eu acho que envolve bastante a questão, de melhoria de qualidade de vida da população, né. Então e essa qualidade de vida da população implica numa oferta de serviços direcionado aí para o transporte público, uma oferta de serviços mais regulares, né. Então são os transportes de qualidade, com horários regulares, que a população efetivamente possa contar com esses serviços, né. Então isso faz parte de um contexto de responsabilidade social, ali das empresas. E a outra parte dentro dessa responsabilidade social, envolvendo mais a questão ambiental, é a parte da responsabilidade de cuidar do ambiente por onde ela passa, né, a empresa passa. Então, no entorno da garagem, promover ações para as comunidades, até de conscientização mesmo, como Sim, essa que vocês fazem com esse podcast, né, então isso é extremamente importante. A gente sabe que a boa parte da população, apesar de estar tudo fácil acesso, não busca essas informações direcionadas para algumas questões, então é importante esse direcionamento, esse incentivo a essas informações. Então isso também entra como responsabilidade social das empresas, já saindo da atuação direta, né, de transporte, mas sim. atuando junto com a comunidade. Então tudo que pode ser feito para melhorar no entorno das garagens, por exemplo, é uma questão de responsabilidade tanto ambiental quanto social, né. Então a gente pode fazer essa associação dentro dos contextos até dos ODSs, porque aí a gente tem vidas mais justas, né, aí a gente entra com outros, que vão além da parte direcionada de transporte para as empresas, de ônibus e de outros meios de transporte no Rio de Janeiro. Certo. Em relação ao desenvolvimento sustentável, né, que você perguntou como é que isso contribui para o desenvolvimento sustentável, é exatamente isso. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de justiça social, de qualidade Sim, ambiental, então está tudo relacionado, não tem como separar. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Ah, a gente está no meio do centro urbano, a gente não tem nada a ver com questão ambiental. A gente tem tudo a ver com questão sim, ambiental, né? Porque a gente sem precisa de dúvida. água de qualidade, água em quantidade, a gente precisa de ar de qualidade para respirar, a gente precisa de alimento, então isso tudo vem do meio ambiente, então não tem como separar uma coisa da outra, né. Então Não, tudo que a sem gente dúvida. faz está envolvido em desenvolvimento sustentável. Então, você colocou uma coisa aí, a gente falando, né, sobre tudo isso, que envolve, nos grandes centros urbanos, especialmente, a questão da qualidade de vida. E é uma coisa que a gente debate muito aqui, quando você falou de ter ônibus com os horários, com a frequência e tudo, a gente esbarra numa questão que é a da mobilidade urbana. Sim, Porque muitas vezes o ônibus está demorando. Então, vou te dar um exemplo prático que a gente escuta todos os dias aqui, várias vezes. O ônibus demora, não está passando. E muitas vezes não é por culpa da empresa, do operador, que o ônibus não consegue passar. É toda uma questão da mobilidade urbana da cidade. Até uma questão bem complexa, porque envolve aí o pedestre, o ciclista, o transporte público, o transporte de carga, os veículos de passeio, transporte individual, que esses trazem muito problema para a cidade. sincronização de É, sinal, né, que é um tudo, problema no Rio, assim, a gente exatamente. É o horário de carga e descarga, e a gente acaba vendo pessoas que gastam 4, 5 horas por dia, né, do seu dia, quer dizer, um percentual grande aí das suas vidas, preso num congestionamento, engarrafamento, num transporte que não consegue ser eficiente por conta de vários problemas que a cidade tem, a região metropolitana tem, que vão além do que as empresas conseguem atuar. Então, pensando nisso, assim, você colocou a questão ambiental, tem essa questão de mobilidade. O que é que você acha que pode ser feito, de repente, para a gente ter
dentro das empresas aí atuando junto com o governo, com a prefeitura e tudo, práticas mais sustentáveis para reduzir o impacto ambiental. É ser uma pausa até, mas pô, super legal. Passou teu gato aí agora. Ele passa em Eu tenho um todas. problema de. O Rafael, você pode deixar isso no podcast, que é legal, porque passou o teu gato. Eu, quando. Recentemente, eu fiquei em casa, que eu fiz uma cirurgia no pé, e eu gravava os podcasts em casa. Eu tenho 9 cachorros, então ficava difícil de conseguir gravar sem um fundo musical. Então, era cachorro latindo, gato passando, isso fica bem legal. Humaniza o nosso programa Sim. aqui. É muito legal. Esse eu tenho 3 gatos e esse todo não tem uma vez que eu esteja no vídeo que ele não dê pelo menos uma passadinha para aparecer. Sim, sim. Então, É o a aparecido nossa da parte turma. ambiental tá boa aqui. Bom, Esse é o então, aparecido da turma. legal. Então, a gente voltando aqui então para a questão, como é que você vê no caso específico do transporte público, como é que a gente pode incorporar práticas sustentáveis para reduzir o impacto ambiental? Eu sei que você acompanha a questão das novas tecnologias, tudo isso. Como Sim. é que você enxerga isso? Então, na verdade, o Rio tem uma parte bem ativa, né, em relação à questão da mobilidade urbana, porque a gente, além de ônibus, a gente tem VLT, BRT, metrô, trem, né? Então, assim, essa parte da mobilidade urbana no Rio, ela é bastante interessante. Ela tem que ser mais viabilizada, melhorar, obviamente, né, que faz parte do processo. Todo o tempo tem melhorias a serem feitas, então não tem muito que fazer ajustes, né, adaptações que precisam ser feitas, que a gente vem fazendo, vem sendo atualizada atualmente, né, no processo. Então, isso já é uma questão que já colabora bastante nesse sentido de melhorar a mobilidade urbana, ter mais opções, né, sair exclusivamente da via rodoviária. Então, isso já é uma colaboração bastante intensa. Isso já muda a questão de combustíveis, que é sempre uma coisa que é bastante discutida, né? Quando a gente fala Sim. de mobilidade urbana, em termos de emissões de gases de efeito estufa e etc. Então, isso já é uma colaboração. Mas voltando para a parte do ônibus, é interessante que as empresas, em termos de práticas sustentáveis, existem coisas que são simples, né? Então, a nossa legislação no Brasil, ela já colabora nesse aspecto, porque a gente já tem que os veículos pesados, eles já usam um combustível, não é gasolina, né? Já usam, os veículos mais pesados usam diesel, que já tem uma outra composição de contribuição para gases do efeito estufa, do que os veículos leves, que é a gasolina, e a gente já mistura o etanol, que também já reduz essa emissão. Então, essas já são práticas sustentáveis que têm que ser mantidas eh, e sustentadas, né, e melhoradas aí com o tempo, mas tem coisas básicas que a gente pode fazer, né? Então, no caso dos ônibus, fazer o investimento em manutenção dos veículos, né? É uma coisa Sim. extremamente importante para manter essa sustentabilidade do processo, porque quando você faz manutenção preventiva dos veículos, você diminui a emissão de fumaça, e aí a gente automaticamente acaba pensando exclusivamente na questão do combustível, mas o sistema de freios, né, o sistema de carburador, todos eles têm emissões de outros gases que são envolvidos ali, os óleos, né, que são envolvidos nessas etapas, Sim. a borracha do pneu, tudo isso emite também outros tipos de gases que também contribuem para essa poluição da atmosférica que a gente vê nos grandes centros urbanos. Então, esse sistema de manutenção dos veículos, de uma forma geral, ele já contribui para práticas sustentáveis, né? O investimento nesses combustíveis alternativos que estão surgindo, né? Então a gente já tem aí as misturas, né? O hidrogênio, então a gente já tem até os veículos elétricos. Então esses investimentos eles são práticas para trazer essa sustentabilidade na mobilidade urbana, né? Então, são coisas que são importantes. E tem outras coisas que poderiam fazer, como, por exemplo, parceria com a prefeitura para aumentar a arborização da cidade, né? Porque as árvores têm um Sim. papel extremamente importante na absorção de parte desses gases, o que diminui ruído, diminui poluição atmosférica, melhora a questão de temperatura, né? Ainda vem como bônus outras questões, como melhoria da temperatura, com essas ondas de calor que vêm se repetindo, isso vai passar a ser cada vez mais importante. Então, existem coisas que não são tão caras
e que podem ser feitas, como questão da arborização e da manutenção dos veículos e outras coisas que já exigem um investimento maior, que é a própria substituição dos veículos, né, por A gente tipos está de usando combustíveis o mais. Euro 6 hoje, todos os veículos vêm com Euro 6, que o nível de emissões é, acho que 72 vezes menor do que o Euro 5, que já era muito menor do que a gente tinha antes. Pois Então, é, hoje o então isso ônibus já ele vem, né? tem, Já vem evoluindo nesse sentido cada dia mais. Até a própria queima, o processo de queima, né, já evoluiu muito, as emissões já são, o combustível evoluiu, os motores evoluíram, então a gente agora tem que continuar nesse sistema de acompanhando a tecnologia, né, o que é difícil e fica caro, né, porque a tecnologia está se movimentando muito mais rápido do que a gente dá conta de acompanhar, né. é Então esse verdade, e aí e tudo que é novo vem com preço mais alto, né, assim, e à é medida que verdade também, vai entrando no mercado, o preço vai normalizando, mas sempre começa com preço mais alto, então a gente não sem consegue dúvida. fazer tudo ao mesmo tempo, então, de repente, soluções mais simples, né, como essa questão da manutenção e de arborização da cidade em pontos estratégicos, né, porque a gente sabe que tem locais que têm uma circulação maior ou locais que têm circulação menor. E isso é extremamente importante, aí voltando para a questão social, porque normalmente a gente tem esses problemas maiores de poluição em regiões de baixa renda, né, Sim, porque acabam sendo mais deixadas de lado para essas outras ações, como, por exemplo, os processos de arborização. O investimento acaba sendo em áreas de alta renda. Então, aí, o que é um dos princípios do ODS, a questão da justiça social e etc. Então, isso vem, é importante a gente falar sobre isso, porque mostra a necessidade da gente atender as populações que estão em situação de vulnerabilidade, né? Quanto mais baixa renda, maior é a vulnerabilidade aos problemas ambientais. Então, essa mas relação é direta e é não é um problema exatamente do isso. Rio de Janeiro, não é um problema do Brasil, é um problema mundial, né? Então, não é uma questão nossa, é uma questão mundial que precisa ser olhada. Então, a gente precisa que o nosso poder público, que as nossas empresas olhem para essas questões e tenham um pouco mais cuidado para a gente chegar nos índices de sustentabilidade que a gente está buscando, né? Sim. Então, a gente falando disso, então, o que você colocou agora dessas bolsões de população com mais baixa renda, tem a questão, sim, da poluição atmosférica, da ocupação do solo, que muitas vezes é feita de forma irregular e prejudica depois a questão do saneamento, da Sim. colocação de esgoto, colocação de água, acabam poluindo os mananciais, porque não tem aonde não tem o escoamento para o esgoto, então isso realmente, no meu ver, tem que ser pensado antes. Eu sou arquiteto também, urbanista, fez o curso lá atrás, trabalho hoje até com outra área, mas é muito mais fácil você planejar uma expansão da cidade, uma ocupação de solo, colocando os equipamentos todos antes, que são necessários, do que deixar ocupar de forma irregular, para depois ter que estar urbanizando, colocando esgoto, colocando água, naquilo que já não tem a via, já não fica mais difícil você Quase que conseguir, inviabiliza, né? Assim, nos inviabiliza nossos, em alguns locais do Rio é inviável fazer é isso hoje, inviável porque você não tem um totalmente. traçado para colocar a parte subterrânea de encanamento que precisa, né? Das tubulações que Exatamente. são necessárias. Bom, a gente falou sobre várias questões, sobre saneamento e tudo, e a gente tem uma discussão muito grande na academia, que é, ao mesmo tempo em que tudo indica que a população tem que optar pelo transporte coletivo, a gente fica vendo ainda investimentos para o transporte individual, que ocupa muito mais espaço, transporta muito menos gente, polui muito mais. É uma questão de uso do solo urbano, até as pessoas não se dão conta. Olha, a gente tem que ver a questão do estacionamento na rua, se pode ter ou não. Temos que ter vias mais largas para dar escoamento. Vamos criar uma passarela. A passarela não é para privilegiar o pedestre, é para interromper, para não interromper o trânsito de veículos particulares. Aí a pessoa a pé tem que dar uma volta muito maior, subir escada, subir rampa, que é para poder atravessar a rua, quando tinha que parar o trânsito para a população ser priorizada, que é o que a mobilidade urbana determina. Mas tem, dentro dos ODS, tem algum objetivo, meta voltada para que se valorize o transporte coletivo, se invista no transporte coletivo, em detrimento do transporte individual?
Então, na verdade, acaba, não tem esse direcionamento, né? Esse direcionamento acaba ficando muito em função da particularidade das localidades, né? Porque a gente tem uma variabilidade muito grande. O ODS 11, que é relacionado a cidades e comunidades sustentáveis, né, e até o de um pouco sobre a questão o ODS 7, que fala sobre energia limpa, ele procura, eles falam, acabam falando mais sobre mudar o perfil de transporte, mas não fala especificamente o quanto que tem que investir em coletivo em detrimento do transporte individual, porque na verdade para alguns lugares é uma realidade o investimento em transportes individuais, Sim. bicicleta, patinete, patins, né, a pé, Eu porque falei mais no sentido do automóvel, então, né? mas eu estou falando Porque não deixa de ser o a pé e a bicicleta são bem individuais mesmo. exato, Eu, mas co- não dá para ir do Rio, você morar na Barra e vir trabalhar no centro de bicicleta, né? Assim, sim, é mais complicado, mas numa cidade que o país inteiro é do tamanho da Barra da Tijuca, você consegue fazer uma ciclovia que você consiga atravessar a cidade toda, né? O que acontece, Dinamarca, Noruega, os caras vivem com esses transportes alternativos, né? Então, é por isso que eu falei, não, então não pode, no ODS, a gente não amarra as regras nesse sentido de que, vou direcionar. A gente fala que é uma boa prática a gente investir mais em transporte coletivo, porque, como a gente já falou anteriormente, o transporte coletivo ele já tem um tipo de combustível que já é menos poluente do que dos carros. Aí, mas agora os carros elétricos, né, já vai diminuindo a poluição ainda mais. Tá, mas a gente tem que pensar que no caso do carro elétrico, por exemplo, a gente diminui o problema do combustível, mas a gente tem um problema da bateria, sim. né, que a O que gente fazer acaba. depois com toneladas de lítio Exatamente, no fim né? da vida E de útil? outros materiais que vêm surgindo, mas Sim. que de qualquer forma vão ter uma vida útil e depois eles vão ter que ser descartados. Então, quando a gente fala das questões ambientais, a gente não vai ter uma resposta única e nem uma resposta mágica que vai solucionar todos os problemas. A gente tem que sempre analisar o contexto inteiro, a gente chama de análise de ciclo de vida, que é desde a concepção do produto até o descarte final depois do uso. Né? Então, Sim. a gente falar sobre essa questão do transporte coletivo, investir no transporte coletivo é obviamente mais viável, porque eu consigo atender mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, isso já implica em uma redução dessa poluição e aumentando essa sustentabilidade das cidades. Mas para isso eu preciso aumentar a mobilidade urbana, melhorar a mobilidade urbana, né? Ter vias de qualidade que acessem, que liguem efetivamente a população aos pontos dos centros de trabalho, que é o grande objetivo. Então, se a Sim. gente tem uma mobilidade urbana que se limita a uma determinada região da cidade, a gente não atende a população como transporte coletivo, não tem Sim. jeito, a população acaba sendo obrigada a ter os veículos, né, Individual. individualizados para poder cobrir essa diferença. Então, se eu não consigo, não tenho regularidade no horário dos ônibus, e eu tenho um horário mais fixo para chegar, eu preciso trabalhar com um veículo individual. E aí começam os problemas. Então, em termos de ODS específicos, está mais voltado para a questão de cidades sustentáveis, porque nas cidades sustentáveis a proposta é melhorar essa mobilidade urbana, é incentivar o transporte coletivo em detrimento desses transportes individualizados em termos de veículos, né? Mas também investir na questão das ciclovias, né? De estimular esse transporte, porque aí a gente volta para a questão da qualidade de vida, porque ainda tem outro ganho, né? Que aí a gente tem o Sim. ganho da questão da saúde, né? Da parte física, da parte mental, né? Que desestressa e etc. Então a gente tem um outro pacotinho que vem associado que a gente não pode deixar de casar ele com essas questões da busca do ODS, né? Porque o grande objetivo dessa determinação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a gente alcançar essa qualidade de vida para a população de uma forma geral. Muito bom. Então, a gente, já finalizando aqui, Helena, o Brasil, esse ano, vai presidir o G20, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, que foi escolhida para sediar esse encontro das 20 lideranças que fazem parte do grupo. Na tua opinião, então, quais seriam as expectativas para esse encontro? O que é que a gente pode esperar de bom de tudo que vai ser conversado, debatido aqui?
Então, quando a gente tem esses encontros, né, dessas lideranças aí, principalmente as lideranças que são mais potências, né, vamos colocar assim, em termos de produção e etc. É interessante a gente ver que as metas e as resoluções que eles acabam trazendo nesses encontros, elas geram investimento. Então, acho que esse é um ponto voltado para a gente no Brasil, acho que é um ponto importante, né? A nossa economia, ela é instável, então, na verdade todas são, né? Mas, assim, a gente está mais... A economia atualmente ela está mais volúvel, né? Assim, qualquer notícia que sai, a gente tem uma movimentação de bolsa de valores que quebra a empresa do dia para a noite, né? E aí no outro Verdade. dia isso se recupera. Então, essa velocidade de afetar a economia faz com que as economias estejam mais instáveis atualmente, né? E a gente que já tem uma instabilidade natural do sistema por conta de questões políticas, né? Então, a gente ainda fica mais suscetível a essas variações. Então, quando tem um encontro desse, a gente está incluído nesse pacote do G20, né? Das 20 lideranças. O que a gente espera é que a gente consiga um investimento econômico para atender esses ODS, para buscar essa sustentabilidade que a gente tanto fala, né? Apesar do Brasil já ter uma característica natural de maior sustentabilidade, né? A nossa matriz energética é mais limpa do que a da maioria desses países que estão envolvidos nas outras lideranças, né? Então, a gente tem a maior cobertura florestal, já está degradada, mas a gente ainda é a maior cobertura florestal. Então, a gente já é destaque, por isso que a gente está nesse grupo, né? A gente já é destaque, mas a gente vai receber investimento para fazer manutenção do que já existe e o que é mais interessante é de recuperar a parte que já foi degradada, né? Então, a gente tem definições de metas por década, até pela própria ONU, e a gente está na década da recuperação ambiental, né? Então, a década anterior era uma década de proteção à biodiversidade, a anterior era de conservação e preservação de ambientes, e nada disso foi cumprido como metas, e hoje a gente está na situação em que a gente precisa recuperar esse ambiente. Só que recuperar é sempre mais caro do que fazer manutenção, né? Do que Sem preservar e dúvida. conservar. Então, a gente precisa de investimento. E é um investimento que atualmente não está sendo direcionado com o nosso dinheiro público, porque o nosso dinheiro público está indo para outras questões, que é melhor a gente nem entrar nesse mérito, mas a gente, né? Mas a gente não tem um direcionamento para as questões ambientais. E aí, Uhum. provavelmente, esse dinheiro vai vir desse G20, desse encontro do G20, com a definição de novos planos de recuperação ambiental para os nossos diversos biomas que já estão muito degradados, né? Então, a gente tem aí Cerrado, Caatinga, Amazônia com alto grau de degradação e que vai trazer consequências. Aí, de novo, aquela integralidade que eu comentei antes, né? A gente, Sim, o que eu tenho a ver com o que acontece no Cerrado, na Caatinga e na Amazônia? Quando falta água para abastecer os nossos mananciais aqui no Rio, a gente vai entender qual a importância que tem o nosso sem dúvida. berçário de águas, né? As nossas fontes de água, elas vêm originalmente exatamente dessas regiões que estão com alto grau de degradação. Então, a gente precisa fazer investimento nessas áreas, os investimentos acabam ficando muito direcionados à região, ao eixo sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas ali, e a gente tem que dar mais sustentabilidade às nossas legislações, né? Porque a gente vem tentando, infelizmente, os nossos governantes estão tentando flexibilizar muito as legislações, e tomara que esse encontro do G20 faça dê uma forçada de barra para a gente fazer manutenção das legislações que estão aí para que a gente consiga efetivamente recuperar o ambiente, senão a gente vai ficar enxugando gelo, né? Recupera um Verdade. lado e destrói o Degrada do outro, outro lado. então a conta não vai fechar, né? Então a gente precisa é, fazer com que os nossos governantes cumpram a agenda ambiental e talvez esse acordo com o G20 seja um mecanismo para a gente. Eu tenho esperança de que isso venha a partir dessa reunião do G20 aqui, que a gente assuma o compromisso e tenha ferramentas para conseguir cumprir, sem depender tanto dos nossos políticos diretamente, né? Então, acho que é uma grande oportunidade da gente ter um crescimento Ok. nessas questões ambientais e sociais aí. Tá bom. Bom, Alena, nosso tempo, infelizmente, está acabando.
Te agradeço aí pela participação. Uma fácil, como você trata de um assunto que às vezes pode ser muito árido, fica aqui registrado o nosso agradecimento de nossa equipe pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou sempre disposta aí a falar sobre o meio ambiente, né? Esse assunto é de extrema importância, vai ficar cada vez mais importante em função dessa questão de mudanças climáticas, e é importante que a população se sinta como parte desse processo, porque esse é um fato, né? Todo mundo pode contribuir com a questão ambiental, seja fazendo denúncia, seja sendo ativo em prol do meio ambiente. Então, cada um com as suas possibilidades, mas todos nós fazemos parte e somos responsáveis também pelas questões ambientais. Então, agradeço a oportunidade por falar sobre o tema e estou sempre à disposição se precisarem de mais alguma informação. Ok, muito obrigado, então. Agradecendo mais uma vez a participação de Helena Torres, doutora e professora de Engenharia Ambiental e Sanitária da UERJ, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus. Ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.